Mateus, capítulo 13, versículo 1 em diante diz: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. E grande multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois Jesus chamou os discípulos à parte e eles pediram alguma explicação. No versículo 19 do mesmo capítulo, 13 e 19, Jesus deu a explicação mais detalhada. Ele disse: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e a produz a 100, a 60 e 30 por um. Amém. Pai querido, nós te louvamos. Te agradecemos, ó Pai, por cada irmão, cada irmã, cada jovem, adolescente, criança, cada ancião, cada irmão que veio ao templo nesta noite para ouvir uma palavra, e que aqui possa ir edificados, abençoados, renovados. Pai, nós te agradecemos pelo esforço que cada um fez em estar na tua casa nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queira estar sentados. Meus queridos irmãos, que bom que você veio para estar nos nossos cultos, no culto de terça-feira. É o culto da igreja, culto de edificação, de ensinamento, e que sempre você possa vir e lutar para trazer mais alguém, porque aqui é o momento de ouvirmos uma palavra, aprendermos mais a palavra do Senhor. Jesus fala sobre 4 tipos de solos, 4 tipos de terrenos da alma humana, 4 tipos de corações, 4 tipos de personalidades. O primeiro tipo de terreno que Jesus menciona é que a semente caiu à beira do caminho. Esse terreno à beira do caminho que nós falamos na terça-feira passada é esse solo compacto, endurecido, impermeável, onde a semente não consegue penetrar, não consegue germinar, não consegue encontrar condições mínimas para frutificar. Mas Jesus também falou daquele solo, o segundo tipo de terreno, o solo rochoso, pedregoso. Esse solo é aquele solo que representa todos que recebem a palavra com alegria rapidamente, com júbilo. Mas vêm os problemas, vêm as frustrações, as decepções, e logo tiram a palavra de Deus. A semente não consegue germinar, porque os problemas logo o sufocam essa semente. É aquele tipo de solo que não tem, aquele tipo de solo onde a semente não encontra como penetrar e as raízes, porque é muito rochoso, muito pedregoso, e então as raízes não se aprofundam, não tem sustentabilidade,
não tem os nutrientes necessários para produzir. Depois Jesus falou sobre o terceiro tipo de terreno. Vamos parar um pouco aqui. Os outros dois nós falamos na terça-feira passada. Então, aí Jesus fala sobre o terceiro tipo de terreno. É onde a Bíblia diz que a semente caiu, e essa semente caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram essa planta. Aqui, irmãos, esse solo, já nós vemos que é um solo um pouco mais adequado. Não era aquele solo de terra compacta, também não é um solo que há pedras no seu interior. As sementes aqui lançadas, elas encontram um excelente clima para crescer. E foi isso que aconteceu. A semente cresceu. Porém, os problemas exteriores, nós vemos que também não conseguiram destruir a semente. Os problemas adversos não conseguiram. Mas aconteceu algo que cresceu junto com essa semente. Porque junto com essas vigorosas plantas que logo que cresceram, que encontraram até um terreno fértil, que encontraram realmente um clima adequado, mas a Bíblia diz que sutilmente cresceram os espinhos, que no início, quem sabe, pareciam, qualquer uma outra planta boa, gramíneas, frágeis, inocentes, cresceram ali e foi, quem sabe, deixado. É uma outra plantazinha qualquer que não vai fazer nenhum mal a essa boa semente que o semeador semeou. Mas o espaço ficou pequeno. O início, quem sabe, era uma plantazinha, mas essa plantazinha, ela se tornou uma outra planta com espinhos, e ela foi sufocando e foi trazendo problema para a planta verdadeira. Aqui, irmãos, nós vemos que fala de que os espinhos, eles tiveram, essa planta cheia de espinho, foi como que teve uma competição e cresceram rapidamente e começaram a sufocar a planta verdadeira. Quando Jesus falou isso, ele estava falando sobre um solo, sobre um coração, sobre uma personalidade, e esse estágio da personalidade, tipo de solo, representa as pessoas que logo conseguiram ter um desenvolvimento na fé. Logo até elas abraçaram a fé, começaram a ter comunhão com Deus, comunhão com as pessoas, ultrapassaram muitos reveses, ultrapassaram algumas incompreensões, oposições, ultrapassaram perseguições e lutas. Mas, entretanto, não estavam preparadas para superar, quem sabe, os problemas internos, quem sabe até os problemas dentro de si próprio, e deixou no solo do seu coração crescer algumas coisas que foram tirando Deus da existência, do controle. E aquela planta que estava crescendo tão viçosa, daqui a pouco foi perdendo o colorido, foi perdendo a essência, porque alguma coisa começou a sufocar Deus na vida dessa pessoa. Essas pessoas, esse terreno, esse tipo de coração de pessoas, são as pessoas que começam a servir ao Senhor com alegria, e a gente olha, que crente abençoado. Mas daqui a pouco vem uma luta, vem um problema, ou daqui a pouco a pessoa começa a declinar espiritualmente, começam a ver as preocupações existenciais da vida, os cuidados do mundo,
as ambições pelas coisas do mundo, as fascinações do engodo do inimigo começam a mostrar um colorido para essa pessoa, e essa pessoa começa a dar atenção a essas coisas e vai sufocando, porque essas coisas são como espinho que vão sufocando a vida verdadeira de um crente. Um dos maiores problemas que sufoca a vida do cristão, irmãos, é realmente essa fascinação pelas coisas do mundo, e muitas vezes até o sucesso como crente, o sucesso como pregador, o sucesso pode acontecer também como pastor, o sucesso como um cristão, o sucesso como um cantor, o sucesso como um líder dentro da igreja, ou até mesmo, enfim, um sucesso. A pessoa muitas vezes o sucesso vai atrapalhar, se ele não estiver bem estruturado, se ele não estiver bem fundamentado, o sucesso pode trazer prejuízo à sua vida espiritual, porque muitos no começo de sua jornada de fé, ou na sua carreira, muitas vezes até profissional, são ousados, são criativos, são cheios de ideias, mas com o passar do tempo, as coisas vão perdendo sentido, e ele vai... não tem mais aquele desejo de buscar ao Senhor como ele buscava antes. Os primeiros passos, ou os primeiros anos da vida de fé, foi realmente um sucesso. Foi aquele crente que buscava a Deus, que orava, que jejuava, que não perdia culto, mas daqui a pouco alguma coisa começou a esfriar na sua vida, e isso foi como esses espinhos que foram sufocando essa planta, e daqui a pouco o crente começa a ser um crente estéril, um crente que não produz mais nada, porque alguma coisa o sufocou. A Bíblia diz que aqui foi que cresceu junto com essa planta os espinhos, e os espinhos sufocaram aquela planta, pronto de morrer. Morreu a planta verdadeira, porque o espinho, irmãos, pode ver que espinhos, eles têm uma facilidade de crescer em todos os terrenos. Não pode ver que nos terrenos mais difíceis, aonde não tem água, não tem uma terra boa, não se pode ver que ali cresce espinho, né? Quanto mais uma terra que é boa, se não for cuidado, vai crescer. Se cresce numa terra ruim, na terra boa também cresce espinho. Precisa ser cuidado, porque o inimigo está aí para semear o joio, né? Não podemos, irmãos, deixar, por exemplo, as preocupações do dia a dia, as ambições, ou coisas que venham tirar Deus do nosso coração, controlar nossa vida, roubar nossa confiança em Deus, perturbar a nossa mente. Muitas pessoas são diariamente assaltadas por pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensamentos perturbadores, pensamentos que realmente, até se fosse ele pensar alto, as pessoas ficariam chocadas com aquilo que ele está dando liberdade na sua mente, os pensamentos que estão percorrendo na sua mente. E o diabo, irmãos, é sagaz. Como o diabo quer trabalhar com a nossa mente, na nossa mente, mas o sangue de Jesus tem poder, irmãos. Diariamente, não importa o tanto de tempo que você é crente, não importa também se você é pastor ou apenas um recém-convertido, não importa os anos que você tem de fé, diariamente, eu e você, nós temos que cuidar com a nossa vida espiritual. Diariamente nós temos que remover o lixo que tenta penetrar em nosso coração. E muitas vezes,
Se nós não cuidarmos, esses lixos vão se acumulando e vão sufocando a presença do Espírito Santo na nossa vida. É preciso, querido irmão, deixar o Espírito Santo ter liberdade para trabalhar no solo da nossa vida, para arrancar as ervas daninhas. E assim, o Espírito Santo vem afofar a terra, irrigar, suprir com os nutrientes, para que nós possamos dar frutos e essa planta possa crescer sem problema. Os maiores exemplos de como os ensinamentos de Jesus podem ficar sufocados na vida de uma pessoa. O maior exemplo é Judas Iscariotes. Judas foi um discípulo, a planta cresceu, a planta foi viçosa, foi, quem sabe, um dos discípulos mais atuantes, a ponto disso, de até mesmo ser o tesoureiro do grupo de Jesus. Porque ele tinha também poder de decisão. Era aquele camarada onde a planta foi robusta. Todos olhavam, estava tudo indo muito bem. Mas o espinho, uma semente foi lançada. E ele não removeu o lixo. E ele não removeu as ervas daninhas. E aquilo foi crescendo. E aquela planta espinhosa cresceu e sufocou a semente boa. Meu querido irmão, se nós não cuidarmos, isso pode acontecer não só com Judas, vai acontecer conosco também. Nós estamos alegres, servindo ao Senhor, e temos certeza da nossa salvação, temos convicção, estamos produzindo, tudo está uma bênção. Mas não pense que o diabo não tenta. Todo dia ele tenta jogar uma erva daninha. Todo dia ele tenta jogar uma semente estranha, a semente de espinheiro, no solo do teu coração. E se você não remover essa semente, vai crescer, e os espinhos que esse espinheiro, essa semente vai crescer, vai dar um espinheiro, e ali os espinhos vão sufocar a planta boa, a semente boa. Se não tratarmos, irmãos, por exemplo, das nossas angústias, das nossas preocupações, dos nossos medos, das nossas reações ansiosas, das nossas fragilidades espirituais, dos males que tentam entrar no nosso coração, se nós não tratarmos isso, nós vamos ser improdutivo. A produtividade do nosso coração vai ser muito aquém daquilo que nós fomos chamados. Meus irmãos, todas as ervas daninhas, elas têm uma facilidade para crescer em qualquer solo. Se ela cresce num solo à beira do caminho, se ela cresce num solo pedregoso, se ela cresce num solo onde não muito árido, quanto mais num solo bom, vai crescer ervas daninhas. E nós temos que sempre ter o discernimento, a graça de Deus para tirar isso, para que nada venha atrapalhar nossa comunhão com os céus, para que nada venha tirar a simplicidade do cristianismo da nossa vida. Porque muitas pessoas eram fiéis, leais ao Senhor aqui na igreja, muitas pessoas eram crentes verdadeiras, mas saíram da simplicidade do cristianismo, saíram da simplicidade crente, e até mesmo alguns, o saber fez um mal terrível. Muitas vezes, algumas pessoas, alguns tipos de profissão não estavam preparadas para aquilo, e aquilo tirou Deus do coração dessas pessoas. Irmãos, que planta está desenvolvendo no solo do teu coração? A Bíblia diz que o semeador colocou a semente, e esse semeador aqui é Jesus, irmãos. Ele tem uma boa semente, a semente é boa, o solo que não era bom, mas a semente era boa. Só que aqui fala, nesse terceiro solo, que cresceu
espinheiro também, uma outra planta. Por quê? Porque veio também o inimigo e lançou uma semente ruim naquele solo. Diariamente eu e você temos que cuidar, porque o inimigo das nossas almas tenta jogar a semente do espinheiro no nosso solo, do nosso coração, na nossa personalidade, na nossa vida de fé, na nossa caminhada com o Senhor. E se nós não tivermos cuidado, essa semente ruim vai crescer e vai sufocar a semente boa que foi plantada no solo do teu coração. Irmãos, tenha discernimento para não permitir que essa semente venha crescer no teu coração. Tenha graça na vida do crente, irmãos, quando mesmo não permite a ação poderosa do Espírito Santo agir, trabalhar, então ele vai ficando seco espiritualmente e os espinhos vão proliferando na vida do crente. Isso automaticamente vai sufocar todas as coisas boas, porque aqui a Bíblia diz, irmãos, Jesus explicando o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Meus irmãos, são aqueles que deixam proliferar os espinhos, e os espinhos vão realmente sufocando as coisas boas de Deus na nossa vida. Irmãos, não permita que cresça espinho no solo do teu coração. Não permita, não permita. Mas nós vemos o último estágio, o último tipo de terreno, graças a Deus, que é a boa terra. Alguém disse que, é claro que Jesus está falando aqui de 4 tipos de solos, mas um grande escritor disse que todos nós temos esses 4 tipos de terrenos, mas o Espírito Santo foi trabalhando e deixou só a terra boa. Todos nós passamos, quem sabe, para aquele momento da semente que cai na beira do caminho, aquela terra compacta. Quem sabe todos nós já tivemos assim alguma coisa que de Deus, mas nós fomos um pouco resistentes a Deus, né? Todos nós, quem sabe, já fomos aquele solo onde as raízes não tiveram muita profundidade. Todos nós, quem sabe, já cresceu alguns espinhos que tentaram querer sufocar as coisas boas de Deus na nossa vida, mas o Espírito Santo foi trabalhando nesse solo, tirando tudo isso e deixou o solo bom. Irmãos, aqui nesse último tipo de terreno, a Bíblia fala a boa terra. A Bíblia é muito clara e diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e esse frutifica e produz 100, 60 e 30. Aqui, irmãos, chegamos a uma boa terra. O solo que Jesus queria para plantar e cultivar a boa semente era esse solo, e ele encontrou. Esse tipo de solo, irmão, são os que compreendem, são os que entendem a palavra de Deus, e não só compreendem, não só entendem, mas são aqueles que colocam em prática numa vida diária. Diariamente eles colocam em prática a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que ouve e pratica. Muitos membros aqui desse grupo de solos, nós vemos aqui que muitos, quem sabe, tinham até mesmo algum tipo de terreno complicado, mas o Espírito Santo foi trabalhando, foi agindo e deixou todos nós a sermos terra boa. Irmãos, nós vemos que nós precisamos entender que nós precisamos produzir. Muitas pessoas, irmãos, fracassam terrivelmente na vida,
porque não deixo a ação do Espírito Santo trabalhar no solo, e o solo não fica uma terra boa. Mas aqui, irmãos, nós vemos que o Espírito Santo encontrou, quem sabe, o meio para trabalhar, e sem dúvida encontrou na tua vida e deixou você ser um solo bom. Mas nós vemos, irmãos, que quando o Senhor vai trabalhando, e nas vidas das pessoas que colocam em prática, então as pessoas passam realmente a ser bênção, as pessoas passam a produzir. São pessoas, irmãos, que até eram complicadas, eram pessoas com enormes defeitos, pessoas que, quem sabe, fracassaram muitas vezes, mas deixaram o Espírito Santo trabalhar no solo, por isso produziram. Assim éramos nós, irmãos. Quem você era? Quem nós éramos? Irmãos, quem sabe nós éramos pessoas assim complicadas, cheias de defeito, fracassamos muitas vezes na vida, mas o Espírito Santo foi trabalhando, irmãos, e agora nós já estamos produzindo 100, 60 ou 30. São pessoas que não tiveram vergonha de chorar e de começar de novo, de recomeçar. São pessoas que falharam, mas foram permitindo que o Espírito Santo trabalhasse na terra, trabalhasse no coração, trabalhasse na tua vida. Você, irmãos, cada dia que vem à igreja, você está permitindo o Espírito Santo trabalhar na tua vida, no teu coração, no solo da tua vida. E o Espírito Santo vai tirando os espinhos, os pedregais, vai realmente arando, trabalhando no solo do teu coração, para que a semente plantada por Deus possa produzir e possa dar fruto. Os discípulos de Jesus, irmãos, com exceção de Judas, foram esse tipo de terrenos. Eles não foram de início um terreno perfeito, não. Foram terrenos que o Senhor teve que trabalhar com eles 3 anos e meio. O Senhor trabalhou na vida daqueles discípulos para corrigir a acidez, a aridez, os temperamentos complicados deles. Eles tinham complicações de relacionamentos, entre eles tinham tipo de disputas, e o Senhor foi trabalhando no solo do coração desses discípulos, até ele ser terra boa, e a semente plantada começou a frutificar. Para Jesus, irmãos, e aqui essa é a nossa alegria e fortalecimento na nossa fundamentação, é que para Jesus nenhum terreno é inútil, é imprestável. Todo caráter, todo temperamento, todo terreno, o Senhor tem poder para trabalhar. E Ele quer trabalhar no solo do teu coração. Ainda que possa a semente cair na beira do caminho, mas se você deixar o Espírito Santo trabalhar, o Espírito Santo tem a ferramenta certa para trabalhar no solo do teu coração. O Espírito Santo tem as ferramentas certas para tirar os pedregais que querem atrapalhar as raízes e aprofundar-se. O Espírito Santo tem a ferramenta certa para podar esses espinhos, para que não venha sufocar o que Deus colocou no teu coração. Porque por natureza, irmãos, por natureza, nós não somos terra boa. Não, irmãos. Mas Deus, pela sua misericórdia e pelo seu amor, Ele trabalha no solo do nosso coração para que a terra seja boa. Ninguém, irmãos, é terreno tão imprestável que o Senhor não possa mudar. Se Ele mudou a vida dos discípulos, irmão, e os discípulos eram complicados, por que Ele não pode mudar a tua vida? Pode estar mudando, e quem sabe muitos aqui já estão produzindo 100, outros 60 e outros 30. Irmãos, para haver uma produção satisfatória, é necessário que o solo da nossa vida seja sugado, arado, trabalhado, manipulado
pela ação do Espírito Santo. Eu pergunto para você, querido irmão, você está permitindo o Espírito Santo trabalhar com liberdade na tua vida? O Espírito Santo pode trabalhar nesse solo para que a terra fique boa, porque para dar produtividade de 100, 60 e 30, a semente precisa estar na terra boa. E a terra boa só vai ficar boa se nós dermos liberdade para Deus trabalhar na nossa vida. Porque por natureza nós somos terra ruim, somos jambuzeiro bravos. Por natureza, irmãos, nós não somos bons. Nós precisamos, irmãos, todo dia permitir que o Espírito Santo venha tirar a dureza dos nossos corações, porque nós, sem Deus, somos duros. É aquele caminho trilhado, aquele caminho compacto. Por natureza, o solo do nosso coração muitas vezes é cheio de pedras, que as raízes não encontram lugar para se aprofundar, e muitas vezes o nosso terreno é cheio de espinhos, que sufocam as coisas boas, e nós deixamos as amarguras, as coisas ruins, muitas vezes dominar nosso coração, e assim, irmãos, o Espírito Santo, a ação de Deus, a semente boa, vai sendo sufocada a nossa vida. Mas só existe uma maneira, irmãos, de a terra ser produtiva. Só existe uma maneira da terra alcançar resultados de uma produtividade 100%, 60% ou 30%. É se você ouvir a palavra, aceitar a palavra, colocar a palavra em prática e permitir que a palavra de Deus realmente faça uma limpeza e remova da nossa vida tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Remova da nossa vida esse caminho duro, esses pedregais, esse espinho. Então nós vamos ser crentes que vamos ser produtivos. A Bíblia diz que o Espírito Santo é dado para aqueles que obedecem. E se você obedece a palavra, mais cheio do Espírito Santo você vai ficar. Quanto mais profundo for a ação do Espírito Santo na sua vida, maior será a produtividade de frutos. E você foi chamado para produzir, você foi nomeado para dar frutos, e frutos com abundância. É tempo de olharmos profundamente para a nossa vida cristã, irmãos. É tempo de nós fazermos uma avaliação criteriosa da nossa produtividade no reino de Deus. A diferença do verdadeiro servo do Senhor sempre vai ser a produtividade dos frutos. Jamais, irmãos, vamos conseguir impressionar Deus com as nossas aparências, com os nossos títulos, com aquilo que nós temos, com aquilo que nós fazemos. O Senhor não vai ficar impressionado porque você tem um nome de entortar a língua, ou porque você tem poder aquisitivo, ou porque você é pastor presidente, pastor auxiliar, ou evangelista, ou presbítero, ou um bom pregador, ou um bom líder. Não. O Senhor não vai se impressionar com isso. O que vai alegrar o coração de Deus é a produtividade. Se você está produzindo fruto. E outros sim, irmãos. Na igreja, não tem produzir só 20%. Não, nem só 10%. O mínimo que Jesus está exigindo aqui é 30%. Um é 30%, outro 60% e outro 100%. Exatamente, irmãos. Há pessoas que acham que as aparências pode impressionar os céus. O que o mundo precisa ver em nossas vidas, irmãos, é fruto. E nós só vamos produzir fruto se deixarmos
essa terra ser trabalhada pela ação do Espírito Santo. Nosso coração, nosso temperamento, irmãos, nossa vida ser trabalhada pela ação do Espírito Santo. Nem as folhas impressionam Deus, irmão. Não. Povo, a bem da verdade, que o povo está cansado de ver apenas folhas. O povo aí fora precisa ver fruto na nossa vida. Que tipo de solo você é, irmãos? A boa semente que vem da parte de Deus tem conseguido se desenvolver no solo do teu coração? Ou está encontrando dificuldade porque há espinho, há pedras, há entulhos, há terrenos compactos, batidos, onde a semente não consegue penetrar? O Mestre Jesus, irmãos, contrariando toda a lógica, ele escolheu conscientemente 12 homens que eram indisciplinados, eram incultos, eram rudes, eram agressivos, eram ansiosos, eram intolerantes. Foi esse tipo de pessoas que Jesus trabalhou, irmão. Ele não trabalhou com 12 homens bonzinhos. Não, irmãos. Se você for, um dia nós vamos fazer, quem sabe, o estudo dos 12 apóstolos aqui. Irmãos, um era mais terrível do que o outro. Um só porque Jesus não foi bem recebido lá em Samaria. Isso que era João, irmãos. João, que era o melhorzinho lá, quem sabe, né? Mas já Jesus, ele e o irmão dele, vem cá, vamos, João e Tiago. Senhor, manda fogo do céu e acaba com essa raça aí, com esse povo aí. Outras crianças lá querendo abraçar Jesus, manda essas crianças sair, Senhor. Uma mulher veio gritando: Senhor, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Senhor, manda essa mulher embora porque está perturbando. Outro estava lá orando, irmãos, com uma espada. Ia prender Jesus, ele já deu uma espadada num e já tirou a orelha, né? Pegou Jesus. Não, eram os apóstolos. Mas Jesus foi trabalhando no solo desses corações. Irmãos, nós não estamos muito além deles, não, irmãos. Não. Nós estamos iguais a eles. Se o Senhor não trabalhar, irmão, nós não vamos produzir nada, não vai acontecer nada. Mas o Senhor não desistiu deles. Jesus preferiu começar do zero, foi investindo pessoalmente para mudar o caráter desses homens. Os resultados do investimento que Jesus fez, irmãos, na vida dos discípulos e de todos eles, sem apenas uma exceção, Judas, né? Mas todos foram produtivos, irmãos. Todos deram frutos. Todos morreram de forma terríveis, menos João, mas assim mesmo foi exilado em Patmos e sofreu terrivelmente. Mas todos sofreram, mas todos produziram, porque o Senhor foi trabalhando. Irmãos, Mateus, que era coletor de impostos, um publicano odiado pelos judeus, porque estava a serviço do Império Romano, mas Jesus foi trabalhando nele, aleluia, e fez Mateus o que ele foi. Tomé, irmãos, cheio de dúvida no coração em alguns momentos, mas Jesus não abandonou, foi trabalhando no coração dele, aleluia. Tiago era ambicioso, impaciente, morreu martirizado, irmãos. Nós vemos que Pedro era intolerante, agressivo, irritado, impulsivo, não aceitava ser contrariado, reagia antes de pensar. Mas Jesus foi trabalhando, ele se tornou o grande líder. E Paulo, irmão, o que vai dizer de Paulo? Que terreno à beira do caminho que não penetrava a semente. Que terreno ruim que era Paulo, irmãos. Mas Jesus foi trabalhando naquela terra.
e deixou aquela terra ser terra boa, a ponto dele ser o maior apóstolo. Deixou ele ser o grande apóstolo Paulo, que a igreja cristã deve muito a esse homem, porque na beira do caminho a Damasco, o Senhor trabalhou com ele, foi mudando aquele solo ruim, foi arando, tirando os espinhos, tirando os pedregais, deixou ele terra boa, e ele se tornou o grande apóstolo, fundador das igrejas, e que escreveu as orientações de Deus para nós. E meus irmãos, mesmo a produtividade da semente que caiu no terreno fértil, nós vemos que a semente, ela era boa, mas mesmo na terra boa, uma produziu mais, outra menos. Isso nos mostra que na igreja nós não somos iguais. Na igreja, uns produzem mais, outros um pouco menos, mas todos, no mínimo, precisam produzir 30%. Mas tem aqueles, irmãos, que produzem 100%, como Paulo. Tem aqueles que produzem mais. Mas nós vemos que a terra boa, a semente é boa, mas nem todos vão produzir 100, mas no mínimo 30. É o mínimo que o Senhor espera que você produza. Irmãos, esse tipo de crente que é comparado à terra boa, é aquele que vai produzir, irmãos. Vai produzir, alguma coisa ele vai produzir. Ele vai ser bênção, irmãos. Ele vai ser bênção. Aleluia. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida, irmãos. Deixa os espinhos, pedregais ser removidos, os obstáculos ser removidos. Agora, esse tipo de solo, irmãos, terra boa, são aqueles crentes que não se conformam, são aqueles crentes que não se acomodam, são aqueles crentes que estão dispostos a fazer a diferença. Esse tipo de crente, irmão, não se conforma com uma vida infrutífera. Crente nenhum pode se conformar sem produzir pelo menos 30%. Que a nossa vida, irmãos, que o nosso coração possa estar aberto, possa estar receptivo, preparado para a boa semente, e que a nossa vida venha a ser um canteiro fértil para produzir muitos frutos para a glória de Deus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na nossa vida. Que o Senhor possa encontrar terra boa, e Ele vai encontrar se você permitir que o Espírito Santo trabalhe na tua vida. Deixa o Espírito Santo trabalhar, irmãos. Deixa o Espírito Santo, ele tem a maneira certinha. Ele é especialista em trabalhar com os solos e deixar você uma terra boa, para que você possa produzir. Crentes, terra boa, são crentes que não se acomodam, não se conformam. Aqui é um problema, irmãos, porque tem muitos crentes que começam muito bem na vida espiritual. Até alguém diz, como é bom ser crente novo, né? Crente novo quer que todo mundo seja salvo, quer, evangeliza, faz as coisas acontecer. E depois? E depois? Depois fica a terra ruim? Não, irmão, nós temos que ter que ser terra boa todo dia, sempre, né? Pode ter muitos anos de crente, mas sempre temos que ser produtivo, sempre terra boa, sempre produzindo no mínimo 30%. E eu termino fazendo uma pergunta para você. Quanto que você está produzindo para o reino de Deus? Na tua ótica. Na tua ótica. Quanto que você está produzindo? O mínimo é 30. Será que você está chegando na cota mínima? Ou você está muito aquém dessa cota mínima? Mas que você possa, nas suas orações, dizer: Espírito Santo,
ensina-me, me ajuda a produzir pelo menos 30%. Pelo menos 30%. Pelo menos 30%. Eu e você temos que produzir. Pelo menos 30%. É isso que vai alegrar os céus. É isso que vai alegrar os céus. Ficamos em pé nesse momento. Irmãos, nós precisamos fazer uma campanha. E quem sabe começa aqui numa terça-feira à noite, nessa, né? Uma campanha de cada crente ter a consciência e dizer para si mesmo diante de Deus: Senhor, eu não quero ficar aquém da cota mínima. Eu não quero produzir menos do que 30%. Me ajuda, Espírito Santo, a produzir para o teu reino pelo menos 30%. Irmãos, você vai ver o que vai acontecer nessa igreja. Você vai ver o que vai acontecer na tua vida. A tua experiência com Deus vai ser outra. A tua intimidade com Deus vai ser outra. A presença e a ação do Espírito Santo na tua vida será outra. A manifestação da glória de Deus na tua vida será outra. Você será um crente mais quebrantado, mais animado, um crente mais cheio da graça, cheio do poder, cheio da unção. Você vai ser um conquistador de almas para Cristo. Você vai ser um grande empreendedor no reino dos céus. Não se conforme, irmãos, com menos de 30%. Eu faço um apelo para você começar uma campanha dizendo diante de Deus: Senhor, eu não quero me conformar, não vou me acomodar. Antes, pelo contrário, eu quero lutar e trabalhar para, no mínimo, ter uma produtividade de 30% no teu reino. Senhor, me ensina, mostra como, me orienta, e você vai ver que o Espírito Santo vai te orientar. O Espírito Santo vai dar oportunidade para você produzir. Ele vai trabalhar no solo do teu coração, vai tirar os terrenos compactos, vai tirar os pedregais, vai tirar os espinhos, aleluia, vai deixar a terra boa e você vai produzir, aleluia. E essa igreja jamais vai ser a mesma, porque a produtividade que você vai fazer com que venha acontecer no reino de Deus vai fazer a igreja também, num todo, ser uma bênção. Porque a bênção da igreja passa por você. A igreja só vai ser bênção se você é bênção. A igreja só vai ser uma igreja de produtividade se você está produzindo. Começa do púlpito à porta, da porta ao púlpito. Se Jesus estivesse aqui, irmãos, Jesus estivesse aqui, e Ele mostrasse para você: olha, tua produtividade é essa. Você estaria no vermelho ou estaria de 30% a mais? Não sei. Ah, pastor, eu não sei. Mas eu quero dizer para você, o Espírito Santo revela para você. O Espírito Santo mostra para você. O Espírito Santo, ele está mostrando para você se você está alcançando pelo menos o mínimo. Ou deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Eu quero produzir mais, irmãos. Eu quero crer que você quer produzir mais. Quem quer fazer um pacto para produzir mais? Vem aqui à frente, vem aqui à frente. Quem quer fazer um pacto para produzir mais? E não está conformado. Não, pastor, eu não estou conformado, eu quero produzir mais, eu preciso produzir mais. Vem aqui à frente, irmãos. Aleluia.
Oh, aleluia. Que você possa dizer: Senhor, eu quero produzir mais. Eu quero produzir mais. Eu quero produzir mais. Eu preciso produzir mais. Irmãos, você precisa produzir mais. Precisamos produzir mais. Que solo que o Senhor está encontrando na nossa vida, irmãos. Olha para dentro de você. Será que não tem algum solo aí compacto, alguma coisa endurecida aí que precisa ser quebrado? Deixa o Senhor arar essa terra de solo à beira do caminho, muito trilhado, machucado, endurecido. Ou quem sabe é os pedregais, muita pedra que não permite as raízes penetrar. Ou quem sabe são esses espinhos que estão sufocando a produtividade. Oh, vamos orar. Cleito, chega aqui para orar. Aleluia. Coloque a mão sobre o ombro da pessoa que está na sua frente ou do seu lado. Estenda a mão para cá, irmãos, e vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, depois desta palavra que acabamos de ouvir, que veio na direção do nosso coração, ó Deus, ó Deus, ó Deus, nós entendemos, ó Pai, que precisamos, necessitamos, carecemos de fazer mais pela Tua obra, pelo Teu reino. Ó Deus, quantas pessoas precisam ser alcançadas, quantas famílias precisam ouvir da Tua palavra, mas, ó Deus, essas pessoas só vão ter acesso à palavra que liberta, à palavra que transforma, quando toda a igreja entender que estamos debaixo de uma vocação, estamos debaixo de um chamado. Deus, que se esta noite o Senhor passar em revista, olhando para as nossas mãos, que possamos ter algo a apresentar diante de Ti, que possamos ter algo para apresentar diante da Tua presença. Pai, enche o meu irmão com a Tua unção nesta hora, enche a minha irmã com autoridade, com ousadia, com coragem. O inferno precisa bater em retirada, os demônios que operam nesta cidade precisam entender que aqui existe um povo que trabalha, que aqui existe um povo que faz. Deus, nós estamos aqui todos os dias na Tua presença, porque queremos nos alimentar, queremos nos preparar para sermos usados pelo Teu Espírito. Que o nosso coração seja este terreno frutífero, que através da nossa vida o Senhor levante homens e mulheres chamados pelo Teu Espírito, que possamos nós dar o primeiro passo para um grande avivamento que o Senhor vai derramar sobre a nossa cidade. Deus, aqui diante deste altar existem pessoas que estão aceitando esta responsabilidade, que estão aceitando este compromisso. Nós queremos mais de Ti, nós queremos mais da Tua presença, e estamos agora com o nosso coração totalmente aberto, e com a nossa boca estamos dizendo: nos usa, ó Deus, nos levanta, Senhor. Queremos desbaratar o inferno e povoar o céu com almas salvas. Que a nossa casa, nossa família, os nossos familiares, os nossos vizinhos, que todas as pessoas que estão ao nosso redor possam sentir a Tua presença e Te ver na nossa vida. É o que nós oramos em nome de Jesus. E se você aceita essa responsabilidade, levante a sua mão o mais alto que você puder e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu aceito este compromisso. Conta comigo, Senhor, porque eu vou fazer muito mais. Dê um abraço na pessoa que está perto de você e diga: faça mais pelo Senhor.